todos que assistem esse trabalho. Eu me chamo José, sou aluno do segundo período da matéria de Criminologia e hoje nós estamos realizando esse trabalho de curricularização da matéria, tratando do julgado de Helenaldo Celso Teixeira, Luiz Medeiros, João Drummond e Zacarias Gomes, acusados de disseminarem ideias do partido clandestino Ação Popular no engenho de Noruega, situado no município de Escada, Pernambuco. Veremos a seguir, no decorrer do processo, suas causas, irregularidades, teses usadas pela defesa e pelo ataque no pertinente à denúncia e a sua conclusão. Então, iniciando sobre a questão da qualificação das pessoas acusadas, vamos às pessoas. Um deles é o Helenaldo Celso Teixeira, que ele se dizia Luiz Mário Ferreira, brasileiro, advogado, natural do município de Ipiaú, no estado da Bahia, de 28 anos, filho de Vanderlei de Matos Teixeira e Giomar Souza Teixeira, residente na Travessa da Graça, número 25, Salvador, Bahia. Um outro acusado é o Luiz Medeiros de Oliveira, que se dizia Otávio Ferreira da Silva, brasileiro, estudante de engenharia mecânica, natural do município de Jardim de Piranhas, no estado do Rio Grande do Norte, de 26 anos, filho de José Calazans de Oliveira e Juliana Medeiros de Araújo, e residente na Rua dos Palmares, número 150, Recife, Pernambuco. O terceiro acusado é João Batista Franco Drummond, que se dizia José Farias, brasileiro, economista, natural do município de Lajinha, do estado de Minas Gerais, de 27 anos, filho de João Batista Franco Drummond e de Zilar de Carvalho Drummond, possuindo residência incerta. O quarto acusado é Zacarias Joaquim Gomes, brasileiro, trabalhador rural, natural do Pernambuco, com 60 anos de idade, filho de Antônio Gomes da Silva e Maria Inácia Gomes, residente no engenho Noruega, em Escada, Pernambuco. Em relação a vínculo com partidos políticos, segundo Helenaldo e Luiz, ambos foram convidados por João Batista a fazerem parte da Ação Popular, uma organização política de esquerda que surgiu em 62 através da militância estudantil. As bases ideológicas da Ação Popular eram socialistas. Deste modo, o grupo possuía ações voltadas a questões sindicais, operárias e ruralistas. Além disso, Helenaldo fez parte da Juventude Universitária Católica, enquanto cursava Direito. Por fim, os três foram acusados de participar de vários eventos políticos subversivos, bem como este no engenho Noruega, onde foram presos por supostamente tentar estabelecer uma célula do Partido Comunista, ao se infiltrarem no meio dos trabalhadores ruralistas e deste modo desacatarem o Decreto-Lei 510 de 69, que modificou o Decreto-Lei 314 de 67, que definia os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social. No início do processo, desde o inquérito policial até as prisões preventivas, os réus estavam sem advogado e quem assume após isso é o Dr. Virgílio Barros de Medeiro Campos, que atuou como advogado de Helenaldo e procurador legal de Luiz, já que este estava inconsciente após ser torturado nos inquéritos policiais. Por sua vez, João Batista e Zacarias não compareceram aos julgamentos, configurados, portanto, como réis. Em seguida, o Dr. Demerval Holy Leles se tornou curador dos dois últimos réis e o Dr. Helenaldo Cláudio Fragoso, por fim, foi advogado de Helenaldo quando este apelou ao Supremo Tribunal Federal. Os 4 réus responderam processos em cursos nos artigos 33, 37 e 39 da Lei 510 de 1969, que entre as suas condenações estão incitar publicamente a luta pela violência entre as classes sociais, organização ou tentativa de reorganização do partido político fora da lei, aliciando pessoas nos locais de trabalho e também nos locais de ensino. Segundo as denúncias apuradas pela Delegacia Auxiliar, os acusados tentaram estabelecer uma célula do Partido Comunista no engenho Noruega, situado na cidade de Escada, Pernambuco. 3 dos réus supostamente tentaram se infiltrar entre os ruralistas, tendo como objetivo subverter a ordem pública ao aliciar esses trabalhadores rurais. Os réus se militarizaram
incitando uma luta de classes ao distribuírem panfletos e propagar o ódio às autoridades. O objetivo, segundo a acusação, seria destruir o Brasil, projetando uma derrubada da ditadura militar e iniciando uma ditadura popular. Em primeiro ponto, a defesa alega que não há nada juridicamente relevante e penalmente válido contra os réus. As suas prisões ocorreram por acaso, onde os policiais detiveram os acusados como meros suspeitos, apenas por não serem conhecidos na cidade. As testemunhas não alegam crime algum que os réus tenham cometido e as supostas atividades criminais dos réus não chamavam a atenção do administrador do engenho, que depôs alegando nunca ter visto a normalidade, além de uma das testemunhas afirmando que os acusados eram ótimos trabalhadores. O único fato constatado é que os réus, eles conversavam com os colegas sobre as condições de trabalho, acontecimento que não configura crime algum, assim como faziam anotações pessoais ou portavam livros mundialmente famosos que não se enquadram em nenhuma configuração de crime. Quanto aos panfletos, a defesa alega que a lei proíbe a distribuição, entretanto, não há evidências. Por fim, a lei pode punir alguém por escolher viver como camponês ou utilizar outro nome, mas salvo em casos quando o objetivo é obter vantagem pessoal ou causar dano a outro. Em primeira instância, o 7º Regime Militar condenou os réus Luiz Medeiros de Oliveira e João Batista Franco Dumont, conforme os artigos 33, 37 e 39, a 3 anos e 6 meses de prisão, e Helenaldo Celso Teixeira, conforme os mesmos artigos 33, 37 e 39, foi condenado a 5 anos de reclusão. Já o réu Zacarias Joaquim Gomes foi absolvido por falta de provas. Em segunda instância, tanto a defesa dos réus Helenaldo e Luiz apelaram, alegando que não havia tipicidade criminosa, como o Ministério Público, que solicitava o mantimento da sentença absolutória de Zacarias. A decisão do Supremo Tribunal Militar deu provimento em parte ao apelo da defesa de Helenaldo, condenando-o aos 3 anos e 6 meses, e ainda assim negou provimento ao apelo da defesa de Luiz e ao apelo do Ministério Público. Em terceira instância, a defesa de Helenaldo apelou ao Supremo Tribunal Federal em razão da precariedade de prova e da atipicidade do fato, e o STF deu provimento parcial ao recurso, condenando Helenaldo a pena de 1 ano de detenção, em curso no artigo 39. Bom, a gente tem 2 acusados que alegam terem sido torturados. O Helenaldo, ele alega que logo após a prisão preventiva dele, ele já entra com o advogado e alega que ele foi torturado no inquérito policial. E nós temos o caso do Luiz, que segundo o delegado ele teria pulado da janela para tentar fugir da delegacia quando foi levado a ela após supostamente terem achado material subversivo, armas brancas e armas de fogo com eles lá no engenho Noruega. E nesse suposto acidente, que ele alega que foi tortura, ele sofreu vários ferimentos, contusões, ele sofreu choque traumático, ele teve que ser levado ao pronto-socorro, ele ficou 30 dias internado em situação grave no pronto-socorro, ele teve a espinha dorsal fraturada em 2 lugares, ele ficou paraplégico pro resto da vida, e ainda a gente tem como prova material um laudo médico, uma solicitação médica onde o médico requisita que ele faça tratamento de fisioterapia. Então, além de todas essas coisas, a gente ainda tem, segundo o advogado do Luiz, o Dr. Virgílio, que ele tentou suicídio, então, sim, há prova de tortura. Um ponto crucial que a gente levantou a respeito do trabalho é a necessidade do respeito ao processo penal integral, porque, para começo de conversa, nessa ação em específico, os policiais não tinham um motivo prévio para ir até os réus e fazer a prisão deles ou algo do tipo. Na verdade, o que os autos mostram é que eles estavam procurando assaltantes e aí encontraram o Helenaldo e o Luiz, que eram desconhecidos na região, e a partir daí se dá toda a construção de um estado de exceção que, ao invés de investigar os fatos para ir até as pessoas, ele vai até as pessoas para construir os fatos em cima disso, e aí tortura as pessoas para isso, e
e falsifica informações e forja supostos provas materiais. Então a gente salienta o quão é importante que o processo penal seja respeitado na íntegra, né? Desde a fase da investigação até a prisão e julgamento, enfim. E hoje eu vim falar que, por mais obscuros que tenham sido o período da ditadura e todas as suas marcas, cicatrizes na nossa história, esse discurso ele ganha força ainda nos dias atuais, onde a gente pode ver esse discurso sendo reproduzido por figuras políticas sociais atuais. Existe uma espécie de glorificação desse momento onde incontáveis direitos foram violados e explorados pelos nossos militares. Tornou-se recorrente torturadores serem enaltecidos pela ala conservadora que compõe o nosso sistema político. Podemos mencionar a nítida visualização de uma impessoalidade e parcialidade no julgamento dos militares no decorrer do processo jurídico, como ao se referir aos réus como antipatrióticos e subversivos, e como ao comentar que a distribuição dos panfletos das revistas Liberdade e Agir não surtiram seu efeito de envenenar as mentes dos rurícolas, além de desconsiderar as alegações dos réus quanto às torturas que sofreram no dia de sua prisão, denotando-se, por meio disso, uma clara parcialidade dos militares durante os julgamentos que esses realizaram. Eu acho que essa atividade é muito importante, né, porque ela é capaz de elucidar de modo cirúrgico uma realidade triste e cruel do Brasil, um período que durou 21 anos e que é muito relativizado hoje em dia. Muitas pessoas desacreditam e fingem que não aconteceu, distorcem a realidade. Então, eu acho que é uma tarefa de extrema importância, principalmente dentro dos cursos de ciências humanas, como é o nosso caso, resgatar essa história, né? Fazer ela verdadeira. E por se tratar de documentos materiais, como os autos judiciais que a gente estava analisando da ação 65 do ano de 69, tu tem ainda a possibilidade de resgatar isso através da materialidade histórica, né? Então, eu acho que isso é uma tarefa de importância assim, substancial na formação de um acadêmico de direito hoje em dia, para a gente nunca esquecer o que foi a ditadura, o que foi a violência, o que foi a tortura, o que foi um AI-5, o que é um Estado arbitrário, militar. Então, acho que é um dever também do acadêmico de direito investigar, enfim, denunciar e refletir sobre todos esses acontecimentos que permeiam a memória da ditadura militar do Brasil e das suas vítimas.